E aí, seja bem-vindo a mais uma aula aqui nesse canal. Meu nome é Copini e se tu não me conhece, eu sou um cara que fala sobre estilo de vida, sobre a sociedade como um todo, sobre filosofia e sobre desenvolvimento pessoal. Mas sobre desenvolvimento pessoal, eu falo de uma maneira bem específica, sempre remando contra a maré, sempre num contrassenso, porque tem muitas pessoas repetindo coisas repetidas, falando o mais do mesmo. E esse mais do mesmo geralmente está errado. Geralmente não traz resultado nenhum, a pessoa está falando por falar e não pensa se aquilo vai trazer algum resultado ou não. Essa aqui é uma aula que provavelmente vai ser bem longa, eu já preparei você nos vídeos anteriores para essa aula. Se você não viu os vídeos anteriores dessa série Modernidade Líquida, foi uma preparação para essa aula que é um marco na história desse canal, um marco na história da minha empresa e um marco na tua vida também, se você usufruir de tudo que está aqui. Essa aula vai ser dividida em 3 partes, onde primeiro eu vou explicar por que eu acredito que o mundo está desse jeito. Bom, não precisa ser nenhum Einstein para perceber que o mundo está meio diferente, torto, de cabeça para baixo. Qualquer pessoa percebe isso. A questão é que isso traz efeitos colaterais e em uma segunda parte dessa aula eu vou falar algumas habilidades que eu acredito serem as habilidades necessárias para sobrevivermos ou nos sobressairmos, nos darmos bem no mundo moderno. Se você é um cara que está buscando melhorar o teu futuro, quando eu digo não é daqui 20 anos, é daqui 2 anos talvez, e você tem aquelas crenças de que para que tu tenha um futuro bom, um futuro promissor, tu precisa de um diploma, ou aquele papo, tu precisa empreender, ou tu precisa vender alguma coisa, ou precisa falar vários idiomas, ou precisa ser ultra produtivo. Será que é assim mesmo? Será que essas habilidades são realmente uma saída? E quem disse que as habilidades para o mundo moderno são somente no campo corporativo, no campo de você trabalhar para alguém, ou trabalhar até para si mesmo? Talvez as habilidades para o mundo moderno sejam aqui dentro. E a terceira parte dessa aula, então, vai ser sobre o que aconteceu, o que vai acontecer com a Alpha Life Premium. Eu falei nos 2 vídeos passados, no final dos vídeos, que a Alpha Life Premium iria acabar, quando na verdade eu estava querendo chamar a tua atenção. A Premium vai acabar sim, mas na verdade é óbvio que vai vir uma coisa muito melhor no lugar dela. Eu vou falar sobre isso e vou falar sobre como vai ficar a assinatura das pessoas dos membros Blacks, que assinaram o plano anual da Alpha Life Premium, como que vai ficar isso, como que eles têm que fazer para assinar sem custo nenhum esse próximo produto, esse upgrade da minha escola de desenvolvimento pessoal. Então, vamos começar essa aula. Antes de tudo, eu quero que você deixe um Ecopinito aqui, porque essa aula me deu trabalho, cara, me deu trabalho estudar tudo isso. Vai dar trabalho gravar, editar e o mínimo que eu quero que tu faça é deixar um Ecopinito aqui e deixar comentários com a sua opinião ao longo da aula. Quando eu estiver aqui você vai deixar um comentário, quando estiver aqui você vai deixar a sua opinião e eu vou ler todos. E você também vai ativar as notificações desse vídeo. E se por um acaso você não tiver tempo de ver essa aula por completo, você vai salvar nos favoritos para assistir mais tarde, porque você precisa entender essa aula para entender os próximos vídeos que eu vou fazer nesse canal. Se você está com pouco tempo, faz com que essa aula rode na velocidade avançada, não precisa assistir na velocidade 1, assista na velocidade 1.5, 1.75 ou até 2 vezes, tá? Eu entendo que o seu tempo é líquido também, assim como o meu. Então, antes de começar, quero que você dê um pause e pegue uma caneta e um papel e anote, ou algo como isso aqui, tá? Para anotar, para realmente estudar o que eu vou falar aqui. Quero começar explicando por que o mundo está desse jeito e por que isso faz com que a gente sofra por causa disso e nos traga vários efeitos colaterais. Bom, existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Toda essa aula não vai ser baseada no Bauman não, só para explicar o porquê disso tudo estar assim. E Bauman criou um conceito chamado modernidade líquida, onde ele faz um paralelo entre o mundo do passado e o mundo de hoje. E nesse paralelo ele percebe que existe uma diferença muito grande, onde tudo no passado era mais sólido e hoje tudo é mais líquido. O que isso significa realmente? Vamos pegar como exemplo uma grande indústria.
A indústria da Ford, por exemplo, era uma indústria que era esteticamente, fisicamente enorme e também a estrutura dela, a produção dela era enorme. As pessoas, os trabalhadores entravam nessa indústria e ficavam lá para o resto da vida até se tornarem inválidos para trabalhar, né? E isso era tido como uma vida sólida. Hoje não. Hoje ninguém entra numa empresa pensando em ficar a vida inteira nesse mesmo emprego. Existem várias possibilidades de trabalhar, seja com carteira assinada, seja empreendendo ou, como chamam por aí, freelancer, home office. Isso é a liquidez do trabalho. Copini, você está reclamando de como as coisas são? Não, não estou reclamando, eu estou constatando que existe uma enorme diferença de como era no passado e como está sendo agora e como vai ser no futuro, cada vez mais líquido. Isso é bom ou é ruim? Depende do contexto e da pessoa. Todas as coisas, desde o trabalho, dinheiro, tempo, amor, valores, pessoas e muito mais, se tornou mais líquido. O conceito de líquido, para ilustrar isso tudo, é muito bom porque é como se fosse um gelo derretendo. Hoje tudo flui mais fácil. O que antes era sólido, hoje é líquido e flui com muito mais facilidade. Você olhando de fora parece muito bom, mas isso traz muitos efeitos colaterais. E todos esses efeitos colaterais explicam por A mais B tudo que a humanidade está sofrendo hoje com relação a problemas sociais, a problemas do meio ambiente, a todos os problemas, esses que estão dentro da tua cabeça também. E lógico que eu não estou aqui para ser uma pessoa ultraliberal defendendo os moldes líquidos e nem uma pessoa conservadora defendendo os moldes sólidos. Eu estou aqui para constatar e te dizer que o mundo moderno vai exigir algumas habilidades, tá? E essas habilidades eu vou te ensinar nessa aula. Eu vou passar rapidinho falando aqui sobre alguns tópicos que estão anotados aqui já, você já viu, não é novidade, de como a liquidez transformou as coisas. Vamos começar então pelo trabalho, que eu já disse, né, já dei o exemplo da empresa Ford, que as empresas antes, as empresas de produção grande, elas tinham moldes sólidos, as pessoas entravam nessas empresas e não pensavam, não se preocupavam em serem demitidas, o emprego delas estava garantido. Depois de um tempo, né, Ford é uma coisa antiga, a fundação dessa empresa, mas depois de um tempo, ainda assim ficou um pouquinho mais líquido, mas ainda era sólido, vamos supor aí anos 80 ou anos 90 também, onde se fazia uma faculdade e você tinha sua carreira garantida. Vamos supor que o cara se tornou advogado, ele estudou por um determinado tempo e ele era advogado, essa é a carreira dele, provavelmente seria essa carreira para o resto da vida. Só que hoje não, hoje está muito fácil se tornar advogado quem consegue estudar, ou está muito fácil se tornar alguma função que exige um diploma. E não é o suficiente ter um diploma, precisa de muito mais, precisa de produtividade, precisa de cursos, especializações, habilidades especiais. Porque todo mundo consegue. Voltando um pouquinho aqui sobre a teoria da liquidez e por que o mundo está assim, eu esqueci de falar sobre isso, então eu vou voltar um pouco atrás. Eu acredito que é por culpa da globalização e da superpopulação. Por exemplo, mais pessoas no mundo, conhecimento mais democratizado, tudo é de fácil acesso. Não estou falando aqui de riquezas, dinheiro ou até mesmo mulheres, estou falando de informação. As pessoas conseguem ficar inteligentes mesmo sem entrar para uma faculdade ou sem fazer algum curso. Elas aprendem coisas no YouTube, assim como você está aprendendo muita coisa agora no YouTube, gratuitamente. Então, é fácil, se comparado aos tempos passados, adquirir conhecimento. As pessoas já nascem de mãos dadas com a tecnologia, estão cada vez mais familiarizadas com a tecnologia, estão cada vez mais tecnológicas. Então, mais pessoas no mundo, todas as pessoas do mundo pensando mais, cada vez mais rápido, e tendo que estudar mais e se capacitar mais para um mercado que é cada vez mais competitivo, é óbvio que a consequência disso é uma evolução brutal no tráfego de ideias, no tráfego de informação e principalmente na tecnologia. E a evolução da tecnologia, obviamente, faz com que tudo tenha que se atualizar. Ou seja, você tem que se capacitar ainda mais. E vira um ciclo infinito de capacitação. Você faz um curso ali, uma capacitação ali, mas nunca é o suficiente. Você sempre tem a sensação de estar sendo insuficiente e ter várias outras pessoas melhores que você. Mas fica calmo que eu tenho algumas habilidades para ti no final desse vídeo e elas não têm nada a ver com cursos, diplomas ou algo nesse sentido. Nós podemos analisar a liquidez do mundo em vários subtópicos aqui para te fazer enxergar melhor o que é essa liquidez
E queira você ou não, o mundo está assim e está se liquefazendo cada vez mais. Como, por exemplo, né, o trabalho líquido. Já dei aqui o exemplo, né, da empresa Ford, de todas as empresas, que antes as coisas eram mais sólidas e as pessoas ficavam para o resto da vida no emprego, enquanto que hoje elas pulam de um emprego para outro. Hoje nós vemos pessoas com 35 anos, que teoricamente é uma idade onde a sua vida já tem que estar encaminhada segundo os padrões sociais, segundo os padrões da natureza também, né? Mas essas pessoas de 35 anos, elas estão ainda perambulando de um emprego para o outro, e não é nem culpa delas, é culpa dessa liquidez, né? Então tende a ser assim cada vez mais, o trabalho ser cada vez mais líquido, ser cada vez mais difícil ficar em um emprego ou se capacitar para um emprego. Isso aqui está nos modos do empresário, empreendedor também, que tem que ter sempre ideias mirabolantes, e quem tem uma empresa hoje corre um alto risco ou tem que viver numa alta performance, que é tudo lindo quando se fala de alta performance, mas ninguém fala dos bastidores disso, ninguém fala de uma pessoa que acorda às 6 horas da manhã e trabalha até a meia-noite. Quanto tempo ela consegue, quanto tempo ela aguenta ficar fazendo isso? Ela não aguenta fazer isso por mais de 5 anos. Depois de um tempo ela começa a surtar, ela começa a ter um envelhecimento precoce, e sem falar nas doenças mentais, como por exemplo, síndrome de burnout, depressão, um cansaço excessivo, déficit de atenção, ansiedade principalmente e o estresse. Aqui eu friso sempre na ansiedade e no estresse. Nós temos pessoas altamente vítimas do estresse e da ansiedade. E como por exemplo a síndrome de burnout, que é simplesmente um cansaço mental, hoje ela é já reconhecida como uma doença real. Antes não era. Óbvio que se estamos falando de trabalho líquido, também vamos falar do dinheiro líquido. O que eu penso em relação ao dinheiro líquido e o que eu posso te dizer sobre isso? Antes, esse salário fixo que uma pessoa ganhava quando ela era empregada de alguma empresa, era aquele salário ali e pronto. Essa pessoa, naquela época, anos 80, anos 60, precisava de menos coisas para se sentir realizada. Hoje, como tudo é mais tecnológico, tudo é mais rápido, nós precisamos de muito mais coisas para nos sentir realizados. É ou não é verdade? Então, 5 anos atrás, eu aposto, cara, que se tu tem mais ou menos a mesma idade que eu, a título de curiosidade, eu tenho 29 anos, se tu tem mais ou menos a mesma idade, antes, tu ganhava um valor de salário X, hoje tu ganha 2X. Muito provavelmente você ganha mais dinheiro. E eu nem falo aqui sobre inflação, dizendo que o seu dinheiro vale menos por questão da liquidez. Não é o dinheiro que vale menos, é a sua felicidade que vale menos. É a sua realização pessoal que vale menos, que está inflacionada. Você precisa de mais coisas para se sentir realizado devido à quantidade absurda de estímulos que vive durante a vida. Principalmente se você executa algum vício, como por exemplo, um vício relacionado a sexo aí, cigarro, vício em doces, vício em açúcar, né, ou qualquer outra coisa desse gênero. Até mesmo drogas e álcool. Resumindo, então, o dinheiro líquido, você ganha mais dinheiro. E se não ganha, tá fácil você empreender e ganhar mais dinheiro hoje em dia. Na minha opinião, posso estar errado, né? Mas é mais fácil comparado ao passado. Só que, em compensação, em contrapartida, é mais difícil segurar o dinheiro para ti. É mais difícil não que as coisas valham mais, mas você precisa gastar mais. Você está sempre consumindo mais. Simplesmente porque, assim como você se desenvolve e fica mais inteligente, o sistema que rege o mundo também se desenvolve e fica mais inteligente. Como, por exemplo, aí, as várias engrenagens. Vou pegar um exemplo. Marketing. O marketing de uma empresa tem ali uma equipe inteira de pessoas trabalhando para saber como te vender mais. Ou seja, as armadilhas deles estão cada vez mais eficazes para você. Você consome mais. Vivemos na sociedade do consumo. Outro exemplo. Algoritmo, redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Tem uma equipe inteira de pessoas pesquisando como a mente, o cérebro humano funciona para deixar você cada vez mais viciado nisso. Então, você se desenvolve, seus inimigos se desenvolvem muito mais do que você. Tempo líquido, a consequência, lógico, de trabalho, dinheiro líquidos, é o tempo líquido. O que isso significa? Não temos mais tempo livre. Se você é de São Paulo, centro de São Paulo, já passou lá, mora lá, sabe o que eu estou falando. As pessoas não têm tempo. Não existe tempo para essas pessoas. Tempo livre, tempo para ficar sem fazer nada, para desfrutar um pouco do seu café ou de alguma coisa boa na vida delas. Liquidez do tempo, tá? Não é só chegar aqui e falar que hoje as pessoas não têm mais tempo. Eu quero te dizer que as pessoas do passado,
conseguiam executar suas tarefas e trabalhavam muito, só que chegavam em casa e tinham tempo para fazer as coisas que elas faziam ou dentro de casa, ou ficar um tempo com seus filhos, ou nos filhos, né? No caso dos filhos, ficar um tempo com seus pais. Tinham tempo para curtir a vida nos bons momentos, momentos simples. Só que hoje, elas podem até tentar acordar mais cedo, né? Elas podem até tentar tirar um tempo do dia delas para ficar sem fazer nada, só que quase que involuntariamente elas é que colocam mais atividades para fazer no dia delas, fazendo com que o dia parece que passa muito rápido e você não tem tempo para nada. Não é só o trabalho delas, é que elas colocam aqui um estudo, aqui eu preciso me capacitar porque eu não sou suficiente para o mundo, e assim vai indo, fazendo com que o tempo delas seja líquido, ou seja, ele escorre pelo ralo e você não tem mais tempo para nada. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Você pode transformar em dinheiro, mas aí compromete um pouco da tua vida. É lógico que eu não poderia deixar de citar o amor líquido, né? Quanto mais líquido as coisas estão, parece que as coisas perdem o valor, as coisas que eram reais perdem o valor. Como, por exemplo, o amor, os relacionamentos. Você vê que hoje é cada vez mais raro existir um relacionamento sólido, um compromisso onde uma pessoa é parceira de vida da outra. E eu vejo um gênero reclamando do outro o tempo inteiro, os homens reclamando das mulheres e as mulheres também reclamando dos homens. Mas de quem é a culpa? A culpa é de todo mundo e não é de ninguém ao mesmo tempo. A culpa é da modernidade líquida, só que todos nós fizemos essa modernidade líquida, não intencionalmente. Ou seja, meio que para os dois sexos, para os dois gêneros, não faz mais muito sentido se comprometer com alguém, porque se o mundo inteiro, o trabalho, o dinheiro e todo o resto está nos moldes líquidos, por que eu vou viver com alguém nos moldes sólidos? Mas deixa eu te dizer, na minha humilde opinião, se você conseguir algum dia ter um relacionamento nos moldes sólidos, é claro que isso vai ser difícil, é claro que não vai ser com qualquer pessoa, vai ser muito produtivo, porque alguma coisa sólida na tua vida tem que existir. Ou você mesmo, ou seu relacionamento, ou seu emprego. Você não vai conseguir ter tudo sólido, porque aí tu tá uma pessoa arcaica e não vai se enquadrar no mundo real. Ah, mas o Copini fala para sair da Matrix. Aqui não é uma questão de sair da Matrix. Aqui é questão de você vestir uma máscara em um mundo que não tem nada a ver com a tua realidade. Matrix é outra coisa. Então que fique claro que a liquidez nos relacionamentos hoje em dia é normal. Não que seja bom, é péssimo, mas é normal. Não tem muito o que fazer. Hoje em dia, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Tinder, que nada mais é do que um cardápio de pessoas. Você mesmo aí reclama do Tinder, mas usa o Tinder, porque ele é fácil, porque ele é rápido, porque ele meio que elimina todo aquele processo, e você, como sofre muitos estímulos, como vive ansioso, você quer o quê? A endorfina do prazer vindo do orgasmo rápido, sem que tenha que passar pelaquela negociação. E também está revoltado, porque todas as mulheres sempre quiseram um cara rico, forte, grande, atraente, magnético ou esperto. E muitos dos homens não têm essas habilidades. E você, mulher, também está revoltada, porque os homens sempre querem as mulheres que são redondinhas, bonitas, atraentes, e a feia não tem chance. Então, meio que veio essa modernidade líquida nos relacionamentos, tornando o amor líquido, só que resolvendo problemas dessas pessoas que sempre foram zeros à esquerda. A consequência disso é hoje pessoas não conseguindo se relacionarem umas com as outras e se conformando com a ideia de viverem solteiras para o resto da vida. Isso é certo, Copini? Isso é errado? Não sei, cara, cada um sabe de si, eu só estou constatando. Eu só constatei aqui que o amor hoje é líquido dos dois lados, do lado masculino e do lado feminino. Isso aqui é uma constatação, é um ensaio filosófico e não uma opinião, uma indicação. É porque é. Você sabe de si. Se o amor está líquido, as pessoas botam expectativas umas nas outras sobre, eu gosto de uma pessoa, eu vou botar expectativa nela, então as chances de eu me decepcionar com isso são grandes, e quando eu me decepciono, abala o quê? Meus valores, ó. Então os valores também, por consequência, acabam se tornando líquidos. Valores líquidos. Não é mais valoroso hoje em dia ser uma pessoa confiável. Valoroso é ser uma pessoa esperta que passa por cima dos outros. Eu que estou dizendo isso? Eu que estou defendendo isso? Não, eu estou constatando, novamente. É o que eu vejo, e aí eu vivo no Brasil e eu conheço muito bem o jeitinho brasileiro, infelizmente. E muitas vezes eu tenho que lamentar porque eu acho que esse país é assim por causa desse jeitinho brasileiro. E a culpa não é de alguém que está no topo da pirâmide. Até porque o topo da pirâmide é invisível para nós.
que estamos na base. Quando os valores das pessoas estão líquidas, fica cada vez mais difícil eu me relacionar com pessoas. E eu não estou falando mais de relacionamento, estou falando aqui de amizades, enfim, relações de todos os tipos, comerciais, pessoais, afetivas, de todos os tipos. E, por consequência, então, as pessoas estão líquidas, fazendo com que todo mundo perca o interesse nas pessoas. Eu fiz um vídeo uns tempos atrás pedindo assim para você. Você também perdeu o interesse nas pessoas? As pessoas parecem que estão tão líquidas, tão vazias, que não faz mais sentido eu dedicar um pouco da minha atenção, do meu tempo, da minha afetividade, da minha empatia para elas. Não quer dizer que isso seja real, mas é essa sensação que se tem. Você também tem essa sensação que as pessoas estão vazias e líquidas. Ah, porque elas postam um vídeo dançando funk ou fazem um time-lapse de maquiagem com uma música sertaneja universitária de fundo? Não, não é só por isso. É porque o mundo inteiro está líquido. Essa modernidade líquida, ela vem causando muitas coisas ruins em nós. Independente se você não sofre mais com os relacionamentos líquidos ou tem um emprego bom ou alguma coisa desse gênero, mas para o futuro, para elevar o seu patamar de vida, você precisa, de alguma maneira, aprender as habilidades que estão aqui. Lembrando que essas habilidades, elas são somente uma amostra grátis de todas as habilidades que são necessárias para o mundo moderno. Também não quero falar aqui necessárias como se você tivesse que a todo custo desenvolvê-las e se sentir insuficiente caso não conseguir. Não, é só aqui para você ter algumas elucidações, né? O que você conseguir, o que fizer sentido para você tá bom, o que não fizer tá bom também, tá ótimo. Mas aqui é para driblar um pouquinho isso tudo de você ter que sempre se capacitar e dar para o mundo além da sua capacidade. E aí você tem coaches ou formadores de opinião te dizendo para viver numa alta performance, como se isso fosse normal, e quando tu vive numa alta performance, tu acha bonito, acha poético e posta no Instagram. Como se dar o teu sangue numa coisa fosse bonito, não é. Não é bom ser escravo de alguma coisa, seja da tua própria empresa ou da empresa de uma outra pessoa. Essa não é a vida. Se você quer isso, viver isso por um determinado tempo, até que a tua empresa cresça, assim como eu fiz alguns anos, poucos anos da minha vida, tá tudo bem, mas isso não é o caminho para uma vida inteira. O mundo tá te escravizando de todos os jeitos possíveis. Não cola mais essa desculpa de que você tem que ter um diploma e trabalhar para uma empresa. Hoje, a desculpa é liberal. A desculpa deles, o argumento deles é que você tem que, seja autossuficiente, seja um empreendedor, dê o máximo de si e se autoescravize. O que você não percebe é que a capacidade de se autoescravizar, de você se autoescravizar, é muito maior do que a capacidade de um patrão te autoescravizar. A sua mão de obra, a sua inteligência, tudo é trocado. Por dinheiro? Não, nem sempre é por dinheiro, é por vida mesmo. Porque o dinheiro que vem, muitas vezes ele vale menos do que a vida que você deu para aquilo. E muitas vezes esse dinheiro, ele se evapora. Não porque é um país que tem muito imposto ou algo desse gênero, isso também. Mas o principal motivo é porque você gasta, porque você tem a sensação de que precisa adquirir prazeres e você é muito consumista. O mundo também nos escraviza através do consumismo. Por quê? Porque as empresas precisam induzir você a consumir cada vez mais para ter um fluxo de dinheiro rápido, fazendo com que os produtos que eles produzem estragam o mais rápido possível para que você se mantenha sempre atualizado, sempre com o último iPhone, sempre com a camiseta de marca, com a marca estampada aqui. Você virou uma vitrine humana, um outdoor humano, escrito aqui alguma marca ridícula de camiseta que é usada por algum tipo ridículo de jovens, que usam isso como uma maneira de se autoafirmar, porque dentro deles, eles se veem como um lixo. Aí tu vai me perguntar, Copini, o que eu faço para lidar, né? Como é que eu vou me sobressair nesse mundo? E, bom, aqui estão algumas habilidades, nós estamos entrando agora na segunda parte dessa aula, e algumas habilidades que fazem algum sentido nesse mundo moderno. Eu quero começar essa segunda parte falando aqui de uma coisa que eu acho muito interessante. Você pode ler aqui, tá? Vai ter algum spoiler, mas não vai fazer sentido se eu não falar sobre elas. Quero começar falando sobre a farsa das habilidades corporativas. Bom, você é ensinado, não pelos seus pais, mas aqui no YouTube, pelos coaches de carreira, inclusive, o que tu precisa para ter sucesso na vida. Bom, alguns deles apelam por algo mais poético, mais motivacional, explicando que você tem que se levantar quando cair, blá, 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 né? Mas outros falam de aquelas habilidades, né? Aquele mais do mesmo, relacionado a diplomas, a vários cursos, a networking,
capacitações ou até mesmo a alta produtividade. Isso tudo vai fazer sentido? Sim, dependendo muito de onde tu trabalha, de que tu quer ser quando crescer, né? Se crescer. Mas eu digo pra ti, eu escrevi aqui farsa porque isso faz pouca diferença. Digamos que faça uns 10% de diferença. Quem calculou? Ninguém calculou. Falei agora 10% para ficar bonito. E não faz muito sentido porque justamente está sendo ignorado a vida. Você pode sim ser uma pessoa com muita produtividade, que está 100% resiliente ao trânsito, ao Uber que tu pega todo dia para ir para o teu trabalho, a toda vez que o teu chefe te pede para ficar na sexta-feira mais no trabalho porque você não cumpriu as metas e tudo mais, aqueles 15 minutos de almoço e toda aquela dificuldade que as pessoas têm que passar no meio corporativo ou que os empreendedores têm que passar quando estão abrindo sua empresa ou coisas desse gênero, tá ignorando a parte da tua vida que é o que realmente importa. Sabe o que realmente importa? Eu vou resumir aqui na palavra lar. Lar, cara, sabe o que isso significa? Lar é o momento que tu tem na tua vida quando tu chega em casa. Não necessariamente casa, casinha, chaminézinho, janelinha, florzinho e cachorrinho. Não, mas lar, o que está dentro do teu lar. O teu momento de lazer com as pessoas da tua família. Se tu tem filhos, então é o teu filho. Se tu tem pais, é os teus pais. Se tu, sei lá, é o momento dentro de casa ali, aquilo que realmente importa. O resto são apenas meios para atingir um fim. Não um fim em si mesmo. O lar é o fim em si mesmo. Aprenda a diferenciar o que é um meio para atingir um fim. Dinheiro é um meio para atingir um fim. O que é um fim em si mesmo. Por exemplo, o momento de prazer é um fim em si mesmo. Ou seja, não estou tendo prazer para ser admirado. Estou tendo prazer porque eu quero descansar aqui. Tá? Agora, eu estou aqui fazendo dinheiro para comprar uma camiseta aqui com uma marca gigantona para eu poder ser admirado. Ou seja, um meio para atingir outro meio, para atingir outro meio, para quem sabe atingir um fim que quando chegar no fim já perdeu o sentido. Enfim, eu quero que fique claro que habilidades para o futuro não são somente habilidades que você vai usar na vida profissional, tá? Seja ela de empreendedor ou numa carreira numa empresa, ou freelancer, tá? Não, como, por exemplo, falar vários idiomas, ou como, por exemplo, ler muito rápido, ter facilidade em aprender. É claro que é bom falar idiomas, é bom ler rápido. Eu mesmo me interesso muito por isso. É bom Enfim, coisas assim são boas, mas não resumem, porque você tem que abordar a parte do indivíduo, da vida humana, da vida quando a pessoa sai do trabalho também, e não só quando ela está lá dentro. Então a primeira habilidade aqui que eu coloquei, que pode ser usada tanto dentro do trabalho quanto fora dele, ela se chama influência. Se tem uma habilidade que vai ser importante no mundo do futuro, no mundo líquido, é a capacidade de influência. Eu digo que uma pessoa que sabe influenciar, sabe se comunicar muito bem, vale mais do que diploma. Porque a comunicação é a via que liga uma pessoa a outra. Então, saber influenciar é muito mais importante do que um diploma. Claro, dependendo muito do caso. Não estou falando aqui de casos específicos como odontologia, medicina, engenharia. Estou falando aqui de coisas mais gerais, porque isso é uma aula geral, aberta no YouTube, e não uma mentoria para uma pessoa específica. Junto com isso, eu trago aqui a conexão / magnetismo. Quando eu falo de conexão, gerar conexão com as pessoas, ou ser magnético, né, as coisas andam juntos, essas três coisas andam juntas. Eu não estou falando de sedução de homens seduzindo mulheres, mulheres seduzindo homens, ganhar seguidores no Instagram ou coisa desse gênero. Ser seguido por pessoas. Mas não tem como tu ter influência sem ser magnético e sem gerar conexão com as pessoas. A capacidade de criar conexão com as pessoas é muito importante, seja para você conseguir se dar bem no teu futuro, no meio corporativo ou fora dele, ou na vida pessoal também, acho que principalmente na vida pessoal. Com relações superficiais, lembra aqui, amor líquido, relações superficiais hoje em dia, dos últimos 10, 15 anos para cá, as pessoas perderam a capacidade de gerar conexão umas com as outras. Perdeu o sentido para elas. Existe Instagram, existe Tinder. Não precisa mais olhar no olho e entrar na alma da pessoa. Mas a pessoa que sabe isso aqui, ela tem uma mina de ouro nas mãos. Essas três aqui, influência, conexão e magnetismo, elas são ensinadas no curso Manual da Persuasão, que está dentro da Alpha Life Academy, ou Alpha Life Premium, a minha escola de desenvolvimento pessoal. Na terceira parte dessa aula eu vou falar um pouquinho sobre ela. Outra habilidade é a habilidade de precisar de pouco. Olha aqui como eu não estou falando de habilidades para se dar bem na carreira.
Eu estou falando da habilidade para a vida. Se o mundo é altamente consumista e está se especializando em te manipular cada vez mais, o marketing das coisas está se especializando para te prender cada vez mais e te induzir a cada vez mais a consumir, você vai fazer mais dinheiro para consumir mais? Ou vai dar um passo para trás e se condicionar a precisar de pouco? Eu acho que isso é a atitude mais sábia a se ter, precisar de pouco. Claro, aí você vai me criticar. Copini, mas você está falando aí, mas está usando uma camiseta, está usando um quadro, está usando um relógio e está usando uma câmera cara para gravar esse vídeo. É lógico, é disso que eu preciso. Mas eu não preciso me atualizar sempre, eu não preciso de várias roupas, eu não preciso de uma marca aqui, ser um outdoor humano, tá? Eu preciso do necessário, eu preciso de pouco. Não estou falando aqui de desapego total aos bens materiais, ou, enfim, mentir para mim mesmo que eu sou desapegado às coisas. Se alguém bater no meu carro ali fora... Não é isso. É se condicionar a precisar de pouco. É você olhar um anúncio, seja no Instagram ou na vida real, de um carro foda, por exemplo, e não se impressionar com aquilo. E não ter aquela sensação, nossa, eu preciso disso. É você ver um novo iPhone e pensar, que câmera massa, cara. Mas eu não preciso disso. Talvez um dia, quando o meu iPhone estragar, aí eu compre esse novo iPhone, porque é bom mesmo, mas a propaganda não me pegou. É disso que eu estou falando, de precisar de pouco. Quando você precisa de pouco, eu já puxo um novo item, uma nova habilidade que eu chamo de vida nua, que é basicamente um conjunto de valores estoicos. Estoicismo, também, cara, nos últimos 3, 4 meses atrás eu falei de estoicismo para quê? Para preparar você para essa aula. Estoicismo e liquidez do mundo. Uma coisa está entrelaçada na outra. Uma vida nua é uma vida que se volta para a essência da vida. E isso é meio que uma mini filosofia de vida relacionado aí ao que está dentro, o que é instintivo dentro de ti. Como, por exemplo, tu pode sempre se perguntar o que a minha verdadeira natureza faria. Se sentiu estressado com uma determinada situação? Se sentiu frustrado com um dos vários, de milhares de sistemas, de engrenagens que fazem o mundo girar? Se pergunte, o que a minha verdadeira natureza faria agora? A tua verdadeira natureza, aquela de animal, não estou falando para você ser um cara agressivo, animalesco, grotesco, mas recuaria, não daria bola. Na maneira de se vestir, o que você compraria para se vestir tendo uma vida nua? Uma camiseta, novamente, esse exemplo é ótimo. Escrito aqui, aquela marca gigante daquela roupa, ou uma roupa neutra? Lembrando que uma roupa neutra não significa você ser uma pessoa 100% sem vaidade e se vestir de maneira feia propositalmente. Não é isso também. Uma vida nua pode estar relacionada à sua alimentação. Você vai se alimentar com um doce bizarro para ter o prazer momentâneo, a endorfina que seu corpo precisa porque você está muito ansioso ultimamente, ou vai comer uma comida saudável, que é aquilo que tu precisa naquele momento? Uma vida nua pode-se mais ou menos ser resumido por minimalismo, mas um minimalismo com sabedoria e não um minimalismo Matrix, aquele do YouTube, do cara que tem um apartamento branco, tudo bonitinho, tudo limpinho. Isso é uma mentira também. O valor estoico. O estoicismo ensina as pessoas a não buscarem o prazer hedonista, o prazer momentâneo. Ensina também as pessoas a ponderarem a sua dor. Está sofrendo? Está sentindo um drama? Pondera, analisa, controla, domina. É claro, não fazer conta que não está sofrendo e também que nunca precisa do prazer. Porque sem prazer a vida não tem sentido. Inclusive um dos itens é sobre o prazer. Mais uma habilidade importante é ter uma âncora em si mesmo e em seus valores. Você vai perceber, já deve ter percebido nos últimos 4 anos, 5 anos, desde que eu comecei a fazer vídeo para o YouTube, no ano de 2014, tinha um outro canal chamado Alpha Life, que está aí no YouTube, os vídeos estão todos disponíveis para quem quiser ver. Eu vi de tudo que é tipo de coisa, eu já recebi tudo que é tipo de comentário, e eu percebi, assim, estando mais ligado à internet, que os valores das pessoas mudam, que existe uma confusão, principalmente no Brasil, agora a nível global, das pessoas sobre elas mesmas, principalmente relacionado à sexualidade, direitos e minorias e toda aquela coisa. Você vai perceber, não vou nem entrar nesse assunto, mas tu vai perceber que os valores vão ficar cada vez mais deturpados. E mesmo que você dê valor para os seus valores, olha só que redundante, que você dê valor aos seus valores, você vai inconscientemente mudá-los ao longo dos anos, sem perceber. Talvez você hoje tenha um valor bem sólido e amanhã você tenha esse mesmo valor, mas não tão sólido assim.
Por isso que eu digo, tenha uma âncora nesses valores. Quando tudo está perdido, quando tudo te tira do eixo, a maré está tão forte que parece que vai te levar, você sabe, você está ancorado em si mesmo e nos seus valores. É lógico, para isso, tu precisa conhecer os teus valores. Tu precisa saber quem tu é, no que tu acredita. Eu não estou falando isso aqui em vão, eu fiz um vídeo uns dias atrás aí, falando, te questionando por qual causa tu luta. Lutar por uma causa pode parecer bom, pode parecer que você está se tornando uma pessoa boa e etc, mas está deturpando um pouco teus valores. Por isso eu te indico para que tu lute pela tua própria causa, de acordo com os teus próprios valores. Mais uma habilidade aqui, eu coloquei aqui habilidade, né? Não vou ler isso aqui porque... Mas vamos chamar isso aqui de habilidade de não fazer nada. Principalmente porque hoje parece que é errado as pessoas ficarem sem fazer nada, as pessoas quererem buscar um momento de lazer. Existe uma cultura tão grande, principalmente das pessoas da minha área de trabalho, tipo mentores, coaches, e essas pessoas aí, que você tem que produzir o tempo inteiro e tem que dar o máximo de si, e tem que ser foda naquilo que tu faz e não sei o que, e nunca é o suficiente, e é ridículo, né? É anti-humano. Cara, eu sou muito a favor de tu ser uma pessoa produtiva, inclusive eu posso te ensinar agora, em uma frase, como ser altamente produtivo. Tenha um descanso muito bom. Tenha um momento de lazer muito bom e com muita frequência. Se tu puder trabalhar muito, 2 ou 3 dias da semana, no quarto dia, descansa, não faz nada. Se puder, né? Se o teu trabalho é mais livre. Mas não fica direto trabalhando, tua mente vai surtar e vai chegar a um ponto que o teu próprio eu de dentro vai dizer, cara, o que tu tá fazendo? O que tu tá se tornando? Uma máquina? Ótimo, tá produzindo muito, mas é uma máquina infeliz, uma máquina ansiosa e vai dar defeito, e aí vem o burnout. A habilidade de não fazer nada é uma habilidade importante. É claro que isso não é necessariamente uma habilidade, é um lembrete que você tem que às vezes descansar, né? E saber descansar. Descansar não é tu chegar em casa e botar os pés em cima da mesa e não fazer, literalmente nada. É você, né, puxar para isso aqui, que é a habilidade de produzir prazer. Hoje, as pessoas associam o prazer ou ao prazer sexual, o orgasmo momentâneo, endorfina, logo passa, ou o prazer de comer, né, principalmente doces, endorfina, logo passa, ou prazer de drogas, ou prazer de, álcool, alguma coisa assim nesse gênero. E tem pessoas que não têm nenhum prazer na vida e o prazer delas é pegar o Instagram e ver qual foi a última notificação, qual foi a última curtida na foto dela, e aquilo não parece, mas libera um pouquinho de endorfina. Se não liberasse um pouquinho de endorfina, não te deixaria viciado, tu não pegaria aquilo a cada 5 minutos para ver quem curtiu a tua última foto. Tem uma questão hormonal bem forte aí, uma questão de neurotransmissores. Enfim, voltando ao assunto, a habilidade de produzir prazer é conseguir sentir prazer em coisas simples, em coisas que tu nunca imaginou que pudessem te dar prazer. Como, por exemplo, vou dar um exemplo maluco aqui, e pintar um quadro. Tocar algum instrumento musical. Geralmente aquelas pessoas que tocam um instrumento musical ou cantam ou praticam alguma forma de arte, claro, não necessariamente tem que ser a arte, pode ser outras coisas, mas essas pessoas elas pensam em fazer aquilo como um meio para atingir um fim, ou seja, ser um cantor famoso, jogar futebol para ser um jogador famoso. E quando na verdade aquela atividade pode ser um fim em si mesma. Jogar futebol simplesmente pelo fato de jogar, estar com os amigos ou praticar algum exercício, porque é bom, porque é legal. E pintar um quadro também é legal. Só que as pessoas hoje não cogitam essa possibilidade de fazer isso porque elas não têm tempo. Tá errado. As coisas estão todas erradas no mundo. Não tem como corrigir o mundo. Estou falando para você, estou falando para mim mesmo. Nós vamos ter alguma melhora aí no sentido da liquidez, mas não todos. Por isso que eu digo que é importante a habilidade de produzir prazer e não ter medo de fazer coisas novas, de gastar um pouco de dinheiro com alguma coisa, algum hobby diferente para fazer coisas novas e sentir prazer e ter aquela sensação de que a tua vida está sendo preenchida e não esvaziada, escorrendo pelo ralo por causa do seu trabalho, por causa do trânsito da cidade grande. Essa última frase que eu falei, ela vai linkar com essa daqui que se chama desconexão, e essa sim é uma habilidade que precisa ser aprendida agora e não daqui 2 anos, 10 anos, é agora. É a habilidade da desconexão. Tudo hoje nos induz a nos conectarmos. É um vídeo no YouTube que vem para você ver, é eu aqui falando
deixa um Ecopini aqui porque eu quero me conectar contigo, e aí você decide se vale a pena se conectar comigo ou não. É uma outra coisa aqui falando para você se conectar, é conexão na internet, é conexão na vida real, é tudo tá puxando para conexão. É sempre o nosso molde mental, ele tá condicionado a trabalhar no positivo. O que isso significa? É eu sempre querer adquirir coisas para mim, não só a conexão, né, mas talvez o dinheiro para comprar coisas. E eu sempre comprando coisas, mas eu nunca jogo nada fora. É sempre puxando coisas para mim, sejam elas materiais ou não, ou virtuais, né? Sempre estou agregando. Chega um tempo que tu tá carregando tanta coisa que fica pesado. Então, aí vem a desconexão. A desconexão, tu pode interpretar isso como também o minimalismo, ou talvez tu dar um passo para trás, ou tu pegar e fazer uma limpa nas tuas amizades. Não estou falando do Facebook, estou falando das tuas amizades da vida real, é se desconectar de algumas pessoas, se desconectar de alguns lugares, se desconectar de tudo que tu pudesse desconectar que não faz mais sentido para ti, e ter uma vida cada vez mais nua, cada vez mais limpa, cada vez mais simples. Se tem alguma coisa que está te gerando muita preocupação, ou tu resolve essa coisa, ou tu se desconecta dela. Ou para de se preocupar e deixa que se exploda. A habilidade da desconexão, de dar um passo para trás, de deixar com que o tempo passe na sua frente, não sobre você, te envelhecendo antes que a natureza deveria te envelhecer, é uma habilidade crucial, não para o futuro, mas para o agora. A habilidade de se desconectar das coisas. Se você me acompanha aí no Instagram e tal, e vê que às vezes eu estou no meio do mato, até a maioria dos meus vídeos eles são gravados em ambientes esmos, né, que não tem ninguém por perto. E essa é uma coisa que eu acho necessário para a minha vida, é essa desconexão, é estar nesses lugares onde eu me sinto brutalmente desconectado. Quando eu viajo, por exemplo, eu sempre opto, se eu tenho condição financeira, de optar por um lugar que me deixe muito desconectado, que tenha o mínimo de população possível, só o necessário para que tenha infraestrutura para que eu sobreviva lá, para me sentir desconectado. Eu, particularmente, adoro essa sensação. E as pessoas que não tinham essa prática e que fizeram isso junto comigo, quando tiveram essa oportunidade, falaram: nossa, isso é incrível. A sensação de se desconectar em um mundo ultra conectado, que vai trabalhar cada vez mais para que você se conecte cada vez mais. Então, se desconectar é uma coisa vital. E para finalizar, então, eu falo da criatividade. E essa sim, eu falo no mundo mais corporativo mesmo, apesar de que parece que não tem muito a ver com o mundo corporativo, com o teu trabalho, com a tua carreira, mas a criatividade, a capacidade de inovação em tudo que tu faz, e fazer de um jeito diferente e ainda assim não querer ser o diferentão, mas inovar, é crucial. A inovação, na maneira com que você faz as coisas, apesar de que isso meio que anda lado a lado e não contra a liquidez do mundo, ainda assim é importante. Ter um pouquinho de liquidez em você, só que de maneira bem administrada, para que você não se sinta mal no mundo moderno. Aí vem a criatividade. Sejamos criativos naquilo que nós fizemos. Eu não posso te dar exemplos concretos aqui, porque eu posso falar da criatividade no meu trabalho. E onde fica essa criatividade? Você vê aqui, em uma das frentes da minha empresa, é esse canal do YouTube. Então você vê que eu faço, às vezes, vídeos de uma maneira diferente, sempre inovando, diferente dos demais. Isso é minha criatividade. Claro, todo mundo tem a capacidade de ter essa criatividade. Enfim, a criatividade é uma habilidade que será muito importante no mundo moderno. Aí você me pergunta, né? Copini, você falou das principais habilidades do mundo moderno, mas não disse como construí-las. E aí, calma aí, que eu não vou falar aqui, se você quiser construir isso aqui, você tem que se inscrever na minha escola. Não, não é isso. A questão é que tem muita coisa do que está aqui que não precisa, que é tão óbvio, que não precisa de um como fazer, como ter uma vida nua. Bom, tem muitas coisas que se eu falar aqui, por exemplo, ou é tão simples ou é tão complexo que precisaria de 10 horas de aula aqui para falar. Então, por isso que já tem, quero te falar humildemente, que já tem vários vídeos anteriores a esse, tá? Tu pode ir no meu canal agora, se quiser, quando terminar essa aula, e na aba Playlists, tem lá uma playlist que se chama Estoicismo, vídeos em ordem, tem outra playlist que se chama Modernidade Líquida, você vai entender muita coisa. E claro, se tu quiser se aprofundar um pouco mais, tem lá uma playlist que se chama Vlogs, então tá desde o vlog número 1 até o vlog último postado aí, hoje, tá no número 67. E é claro que tem a minha escola, a Alpha Life Premium, que está morrendo e nascendo de novo, que lá sim você vai ter aulas específicas sobre a maioria desses assuntos e outros, inclusive, que servem, né? O objetivo dela
é ser uma escola de habilidades para o mundo moderno. Só que, calma, quando se fala em habilidades para o mundo moderno, não estamos falando a farsa das habilidades corporativas. Estamos falando de habilidades para a vida. De habilidades não só no campo do trabalho, mas no campo afetivo, no campo do eu, no campo da vida nua, em todos os campos possíveis. Então, para quem não conhece, a Alpha Life Premium, ela é sim uma escola onde atualmente tem vários professores que produziram e alguns estão produzindo cursos de desenvolvimento pessoal e estilo de vida e coisas relacionadas a isso aqui. Para você se inscrever nela é pago, porque obviamente o custo para manter ela é altíssimo, é muito maior do que você imagina. E eu fiz uns vídeos há uns tempos atrás, nos últimos 2 vídeos, falando que algumas pessoas me pediram por que não teria um Black Friday da Alpha Life Premium. E eu disse que porque a Premium vai acabar. E aí eu gerei uma aflição nas pessoas que já compraram, membros Black. Copini, eu comprei o membro Black ao metade do ano e agora tenho 6 meses de acesso. Membro Black, para quem não sabe, é o acesso durante 1 ano, Ao menos era isso. Como que fica agora, Copini? Enfim, por isso que eu vou te explicar. Então, se você já é membro, se você tem interesse em conhecer isso aqui, fica comigo ainda, tá? Se você é membro, então é obrigatório que você fique. Presta atenção, vamos por partes. A Premium acabou. Porque ela deu lugar a uma plataforma mais profissional, chamada Alpha Life Academy. Como sempre, é sempre construído conteúdo novo, alguns atualizados, outros conteúdos agregados. Sempre é feito cursos para lá. Com que frequência? Com nenhuma frequência. A frequência da medida que eu estudo e me sinto apto a produzir conteúdo, porque eu não gosto de encher linguiça. E antes de falar do que muda, eu quero te mostrar um vídeo mostrando mais ou menos aqui o que muda, como que é a plataforma por dentro, como que é essa escola por dentro. Roda o vídeo aí. Então essa é a Alpha Life Academy, uma escola online de desenvolvimento pessoal e de habilidades para o futuro. E a principal dúvida é, já sou membro Black, membro Blue, como é que fica? Bom, se você é membro e tem a sua assinatura aí, ela está rodando ainda, se não fechou o tempo total da tua assinatura, você tem acesso à Alpha Life Academy. Você precisa se cadastrar na lista que está aqui embaixo e nessa lista vai receber alguns e-mails te orientando como é que vai fazer para se cadastrar nessa próxima plataforma. Se você já é membro, você tem um acesso já garantido, não precisa se preocupar. Se você é membro mensal, por exemplo, e tem uma assinatura que tem ainda uns 15 dias de assinatura, tá tudo bem, não se preocupe, a Alpha Life Premium ela está ativa ainda, não tem problema nenhum, você acessa por lá. Porém, com o tempo, a assinatura da Alpha Life Premium será descontinuada. A Premium será descontinuada para dar lugar ao Academy. Mudamos o nome por questões óbvias, porque ela subiu de nível. E aí é o seguinte, as pessoas me pediram da Black Friday, como é que vai funcionar isso aí, então deixa eu te falar de maneira rápida, humilde e sem nenhum marketing. O valor hoje da Academy é R$ 37,00 mensais. No membro White. O membro White tem acesso a alguns conteúdos, não todos. E R$ 97,00 mensais para todos os conteúdos, que é para o membro Black, que tem acesso a todos os conteúdos, e é o Mastermind Black, que é dentro ali da plataforma. Nesse Black Friday, estamos dando a chance para algumas vagas especiais, para você adquirir o pacote Black por R$ 67,00 mensais e não por R$ 97,00 mensais. Então, se você tem interesse, se você é um membro normal e quer continuar a perpetuar sua assinatura por 67, vai lá. Vai ter que clicar no link aqui no primeiro comentário desse vídeo ou no card aqui em cima
e vai clicar, vai cair numa página onde tem um vídeo. Veja o vídeo para entender exatamente do que se trata, né, para não pensar que é uma coisa e é outra. E embaixo desse vídeo vai ter um lugar para tu se cadastrar, coloca o teu e-mail, dá um OK e vai começar a receber alguns e-mails que contêm informações sobre como tudo isso vai funcionar. As vagas disso aqui não vão ser no dia da Black Friday, vão ser um dia depois, no dia 1º de dezembro. Tá? Dia 1º de dezembro vão abrir as vagas para inscrição nessa turma. E essas vagas vão fechar no dia 7 de dezembro. E é isso. Então, se tu gostou dessa aula, eu peço que tu deixe um comentário, um agradecimento. E muito obrigado pela tua atenção. Antes que tu vá embora, vou dar uma pequena recapitulada. Eu falei sobre a liquidez do mundo, explicando por que o mundo aparenta estar de cabeça para baixo. Falei dos itens trabalho, líquido, dinheiro, tempo, amor, valores e pessoas líquidas. Tudo isso compõe a modernidade líquida. E eu falei que devemos desenvolver algumas habilidades para o mundo moderno. Toda vez que as pessoas falam disso, elas colocam habilidades do meio corporativo, como por exemplo, liderança. Mas eu falo aqui de habilidades que vêm de dentro, habilidades que não estão só dentro da empresa, mas fora dela, na sua vida pessoal, no celular. Coisas para a vida, não coisas para o trabalho. Trabalho é o meio para atingir um fim, tá? A não ser que você ama muito o seu trabalho. E se você ama muito o seu trabalho, você corre sérios riscos de não ganhar muito dinheiro com ele. Não caia nesses papos aí de propósito, que se você ama o seu trabalho, você vai ganhar milhões com ele. Não, isso não é assim. O mundo gira diferente do que o que você tem dentro de você e chama de propósito. Não tem nada quântico no que eu estou falando aqui. É real. É análise do mundo real. Verdade nua e crua. Então eu falei das habilidades influência, conexão / magnetismo, que isso é ensinado dentro do curso O Poder da Persuasão, dentro da Alpha Life Academy. Habilidade de precisar de pouco. Vida nua, valor estoico, ensinado aqui nesse canal. Âncora em si mesmo e em seus valores. Habilidade de não fazer nada e habilidade de produzir prazer em cima de não fazer nada. O poder da desconexão, que eu acho muito importante. É muito provável que eu faça vídeos em cima disso aqui para esse canal. E o poder da criatividade. Se você se interessa, né, quer que eu fale mais sobre o poder da desconexão, me fala aí, Copini, fala sobre o poder da desconexão, faz um vídeo sobre o poder da desconexão. Se eu ver bastante comentários falando isso, é lógico que eu farei. E depois falei então do que está acontecendo com a Alpha Life Premium, que está se transformando em Alpha Life Academy e como faz para tu participar de tudo isso dessa escola, tá? Eu vou terminar esse vídeo, muito obrigado de coração pela tua atenção e vou deixar aqui de novo o videozinho para você ver por dentro como é a Alpha Life Academy.